chamado chipset dessa placa-mãe que eu acabei de comentar com vocês. Lembra? A placa-mãe já possui alguns recursos on-board, recursos que estão previamente incorporados no seu circuito. O fabricante da placa-mãe fabrica a placa-mãe e alguns recursos ele já coloca nela. Entre eles está esse conjunto de chips chamado de chipset, do qual eu quero mostrar aqui para ti. Observa na imagem ampliada, nós temos aí o conjunto de chips chamado chipset, que é um conjunto de chips previamente incorporado no circuito da placa-mãe. Agora, qual é a função desse conjunto de chips chamado chipset? Para saber bem direitinho qual é essa função, primeiro vamos identificar que se, por padrão ou normalmente, o chipset é formado por dois chips, um vai ser chamado de ponte norte e o outro vai ser chamado de ponte sul. Então é importante perceber, quando temos o chipset, não é por obrigação, mas por padrão é muito comum o chipset ser formado por dois chips, um conhecido como ponte norte e outro conhecido como ponte sul. Perfeito. Como é que a gente identifica esses dois chips? A ideia é a seguinte, de funcionalidade. Quando nós temos a CPU, que é o processador do computador, a CPU vai se comunicar com operações de entrada e saída com os periféricos do computador e também com as memórias do computador. Perfeito. Mas existe então um conjunto de chips chamado chipset, formado pela ponte norte e pela ponte sul, que funciona como um intermediário na comunicação e controle do fluxo de dados entre os periféricos e a CPU e também entre as memórias do computador e a CPU. Então, quando nós imaginamos a função desse conjunto de chips chamado chipset, a função é controlar e funcionar como um intermediário na comunicação de dados entre os diversos periféricos e a própria CPU. Essa é a função desse conjunto de chips, então, chamado de chipset. Controlar o fluxo de dados entre a CPU e os diversos periféricos do computador, certo? E lembrar que chipset, de fato, considerado recurso on-board, recursos que serão conectados aí na placa-mãe, como o caso da CPU, que, como eu te dizia, é a unidade central de processamento, que também pode ser chamada de CPU. Então, a CPU, ou a unidade central de processamento do teu computador, é o processador do computador. É o local onde os dados serão processados de forma centralizada. Até aí tranquilo. A minha dúvida é a seguinte em relação à CPU. Se a CPU é o local onde os dados são processados de forma centralizada, como essa CPU processa os dados? É uma pergunta que a gente deve se fazer quando pensamos em provas de concurso. Como a CPU processa os dados? Como ela faz isso de fato? O entendimento é com operações de entrada, de saída e também com relação de operações de entrada e saída com as memórias do computador. Isso quer dizer que a CPU, ela recebe dados que vêm lá dos periféricos de entrada, processa os dados e envia esses dados lá para os periféricos de saída de dados. Esse é um ponto importante. Repetindo, a CPU, então, recebe dados dos periféricos de entrada e envia esses dados, aliás, os periféricos de entrada enviam dados para a CPU processar. A CPU processa esses dados e envia para os periféricos de saída de dados. A CPU também pode realizar operações de entrada e saída em relação às memórias do computador. Por exemplo, a memória principal, a qual a CPU envia dados para armazenar na memória principal, mas ela também recebe dados aí da memória principal do computador. Então a CPU se relaciona com os periféricos de entrada e de saída e se relaciona também com as memórias. Para deixar isso um pouco mais palpável, para a gente perceber isso, eu fiz um esqueminha aqui para ti. Tu imagina que eu tenho a ideia, observa aqui, de um teclado. Então eu coloquei aqui um teclado como um periférico de entrada. Professor, por que o teclado é um periférico de entrada do meu computador? Porque quando tu digita dados no teclado, tu está enviando dados para a CPU, para o processador processar. O processador, a CPU, processa esses dados e envia esses dados para os periféricos de saída. Envia esses dados, por exemplo, para o vídeo. Então, numa percepção rápida, quando tu digita dados no teclado, tu está enviando as informações para a CPU processar do que tu digitou e aparece lá na tela, lá no monitor, que é um periférico de saída, o que tu digitou. Então, o teclado é
como resposta de prova, considerado um periférico de entrada de dados, porque ele envia dados para a CPU processar. A CPU processa e envia lá para o monitor, lá para o vídeo do teu computador que mostra a letra A, B, C, D e E que tu digitou. Portanto, o vídeo, o monitor é considerado um periférico de saída, porque ele recebe dados que a CPU já processou. Agora, temos situações onde os periféricos podem ser de entrada e saída ao mesmo tempo. Vamos imaginar uma tela touchscreen, que é aquela tela toque na tela, que tu pode tocar na tela e realizar o envio de informações para a CPU processar. Então, um monitor touchscreen, monitor toque na tela, é considerado um periférico de entrada e saída simultaneamente. Percebe? Enquanto o teclado é um periférico de entrada e o vídeo, o monitor é só um periférico de saída, se a prova cobrar um monitor touchscreen, um monitor toque na tela, ele realiza a entrada de dados para a CPU e também recebe dados que a CPU processou. Portanto, um monitor touchscreen é considerado um periférico de entrada e saída. Quer ver outros exemplos? O mouse. O mouse é um periférico de entrada, porque ele envia dados para a CPU processar. Quando tu movimenta o mouse ou clica nele, ele está enviando essas informações, esses dados para a CPU processar. E ao mesmo tempo, o contrário, observa, eu tenho uma impressora. Aí tu imagina que tu mandou imprimir alguma coisa. Com o mouse, tu deu o comando imprimir. Então tu mandou uma informação para a CPU processar. A CPU recebeu essa informação e imprimiu lá na impressora. Se a impressora está imprimindo, é porque esses dados já foram processados. A impressora é um periférico de saída. Outro exemplo, um scanner. Um scanner é um periférico de entrada, porque ele serve para digitalizar uma imagem ou um documento. Tu coloca o documento ou a imagem no scanner, ele envia para a CPU processar e aparece essa imagem lá na tela do teu computador, que é o periférico de saída. Mas o scanner é só periférico de entrada. Agora olha um detalhe, se a impressora é periférico de saída e se o scanner é um periférico de entrada, tu imagina que tu comprou uma impressora multifuncional. Bem, uma impressora multifuncional tem scanner e tem impressora. Então, se a impressora multifuncional tem scanner e tem impressora, então a impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Se eu pegar só impressora, é só periférico de saída. Só scanner, só periférico de entrada. Mas a impressora multifuncional é um exemplo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Outro exemplo, vamos pegar um microfone. Um microfone é só um periférico de entrada. Por quê, professor? Porque envia dados do que eu estou falando aqui, da minha voz, para a CPU processar. E a caixa de som, o alto-falante, é um periférico de saída, porque eu estou ouvindo lá o que a CPU já processou. Então, microfone só periférico de entrada e a caixa de som só periférico de saída. E por aí vai, nós temos então sempre que entender o porquê que um periférico é considerado de entrada. Porque envia dados para a CPU processar. Por que um periférico é considerado de saída? Porque recebe dados que a CPU já processou. E por que alguns periféricos são considerados de entrada e saída simultaneamente? Porque enviam dados para a CPU processar, mas também recebem dados que a CPU já processou. Essas informações são interessantíssimas quando a gente fala em provas de concurso público. Agora, nós vamos falar especificamente sobre a CPU, que é a unidade central de processamento do computador. Mas vamos falar sobre os elementos internos dessa CPU, também conhecido aí como processador do computador. O que nós temos de importante como os elementos internos de uma CPU? Primeiro, a CPU é formada por vários elementos, como a UC, que é a unidade de controle, a ULA, conhecida como unidade lógica e aritmética, e os registradores, que são pequenas porções de memória onde os dados vão ficar armazenados. Então, dentro da CPU, nós vamos separar alguns elementos. Vamos começar entendendo onde os dados são processados na CPU, já que ela é a unidade central de processamento, onde os dados são processados de forma centralizada, tem um desses locais que é o responsável, propriamente dito, pelo processamento de dados dentro da CPU. Esse local é a ULA, a unidade lógica e aritmética. É aqui na ULA onde os dados são processados de forma centralizada.
É aqui que são feitos os cálculos matemáticos, aritméticos de comparação lógica para realizar o processamento de dados. Então, se uma prova de concurso pedir onde os dados são processados dentro da CPU, é na ULA, a Unidade Lógica e Aritmética. Pois bem, se a ULA processa os dados, essa ULA tem que processar esses dados sob o controle, sob o comando, sob as instruções da unidade AUC. A UC, que é a unidade de controle, é a responsável por fornecer as instruções e controlar como os dados serão processados na CPU. Percebe que a UC, a unidade de controle, não processa dados. A UC apenas controla, comanda, fornecendo as instruções que indicam como os dados serão processados. Mas é interessantíssimo perceber que ela, o C, não processa os dados, apenas controla e comanda como esses dados serão processados, certo? Quem processa os dados é o LA. E outro ponto, à medida que a processando esses dados, ela vai gerando dados processados, que são os resultados do processamento. E onde a ULA, então, armazena os dados que ela vai processando? A resposta, nos registros. Os registradores, também conhecidos como registros da CPU, armazenam os dados que vão sendo processados pela ULA. Isso é interessantíssimo a gente perceber, né? Saber de fato que quem processa os dados dentro da CPU é a ULA, sob o controle da UC, mas que à medida que a ULA vai processando esses dados vão ficando armazenados diretamente nos registradores. Sempre lembrando que, para efeito de prova, os registradores são considerados porções de memória internas da CPU. Então, memória, o conceito de memória na informática, é todo e qualquer local onde os dados ficam armazenados. Como o conceito de memória é todo e qualquer local onde os dados ficam armazenados, tem que lembrar dessa dica. O que os registradores têm? Dados, informações. E o que ele faz? Armazena esses dados, armazena essas informações. Mas quem processa as informações que os registradores estão armazenando? A ULA. A ULA processa esses dados e armazena nos registradores ou busca nos registradores para processar. Essa é a lógica da nossa CPU.